Graça e paz a todos. Amados, vamos dar uma estudada aqui no livro de Apocalipse, capítulo 3, do versículo 16 ao 19, onde, segundo eu creio, que quem escreveu o Apocalipse foi o apóstolo João, mas fala a carta à igreja de Laodiceia. Versículo 16. Assim, porém, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo de minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho. Compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Bom, vamos continuar aqui, depois eu explico. Versículo 19. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Aqui o apóstolo está dizendo que uma pessoa morna é a pior coisa que tem. Tanto é que fala, vomitar-te-ei da minha boca. Quando a pessoa é fria, ela realmente demonstra que não crê, que não está nem aí para as obras de Cristo. Enquanto a pessoa que é morna é aquela que, além de se enganar a si próprio, ela engana o próximo. Mesmo que a intenção dela não seja enganar o próximo. Ela mesma se auto-engana, como se podemos dizer isso. Quando a gente repreende alguém, quando na passagem lá está escrito assim, se você não mata, não assassina, mas adultera, você é tão transgressor quanto aquele que assassina, que mata. Então, nós temos que primeiro tirar a viga, a trave que está nos nossos olhos, para depois tirar o cisco que está no olho do irmão. Isso é uma vida de religiosidade, meus amados. É como a gente, por dentro, é só podridão, mas por fora é um sepulcro caiado. Então nós temos que ter uma vida praticante das boas obras de Cristo. E a pessoa que é morna, aqui Jesus fala que está a ponto de vomitar da boca dele. Porque além de se enganar, ela engana o próximo com a sua pretensa religiosidade. É o que nós vemos hoje nos púlpitos, pessoas que se dizendo ser pastores, teólogos, alguns irmãos em Cristo, que segundo dizem ser irmãos, né? Mas estão divorciados, casados com outros. E muitas das vezes, quando a gente vai advertir um irmão, falar, irmão, você está no adultério, porque a segunda aliança é adultério e essas pessoas nos odeiam. E às vezes até um irmão em Cristo fala, não, você não deve falar isso, porque essa pessoa é casada há anos. Deixa que Jesus vai adverti-lo. Amados, Deus nos chamou para sermos sentinela. Para sermos sentinela. Para pregar o evangelho a toda criatura. E não é ser chato. Mas se a gente conhece a sã doutrina, sabe o que leva ao inferno, e a gente não vai lá para divertir o irmão, somos tão pecadores quanto eles. Então, nós não temos que ser mornos. O evangelho é para corajosos, não é para covardes. E nós vamos ser, sim, questionados por muitos irmãos em Cristo. Não julgueis para não ser julgados. Então, nós temos que entender. Aqui ele termina no versículo 19, o apóstolo dizendo, repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Então, todo cristão, ele vai sofrer provações. Não foi diferente com Abraão.
Não foi diferente quanto o profeta Elias, que pediu para Deus levá-lo, para que ele morresse. Não foi diferente com o apóstolo Paulo e com os outros apóstolos e profetas. Mas hoje em dia prega-se o evangelho que não que você trabalhar, você prosperar, ser rico, isso seja pecado. Mas hoje em dia prega o evangelho que todos temos que ser ricos, milionários. Vestimos roupas de marcas. Fazermos viagens ao exterior. Porque se não estiver fazendo isso, tem alguma coisa errada com a gente. Amados, nós estamos vivendo uma geração de pura adoração a Baal e não a Cristo. O evangelho hoje em dia pregado nas igrejas é morno. E quando é morno, ele nos engana, meus amados. Parece que são cristãos, mas não são. Parece que são trigos, mas são joios. E aqui no livro de Hebreus, separei aqui, Hebreus capítulo 12, versículo do 6 ao 8. Hebreus 12, do 6 ao 8 diz assim, ó. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Aí tem a advertência aqui, ó, no versículo 7. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Ele disciplina quem ama. Suporta as dificuldades. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Qual é a disciplina que vocês estão passando hoje, meus amados? Que a gente fala aqui da família. Deus levou vocês ao deserto. Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado por Satanás. Jesus não pecou. Ele não sucumbiu ao pecado, às tentações. Nós fomos levados para o deserto para ser tentado por Satanás. E quais são as tentações que a gente sofre no deserto? O cônjuge de vocês não ama mais vocês. Realmente eles falam isso. E realmente eles sentem isso. Os cônjuges realmente têm a certeza que não amam mais vocês, que largaram vocês. Sim, eu estou aqui para falar para vocês. Mas o que diz lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo, que eu não lembro qual, mas está lá no capítulo 7. Se o descrente quiser se apartar, deixa eu ir. Ele é um descrente. Por isso que ele fala que não ama mais vocês. Por isso, meus amados. E o que Deus fala? O coração do homem é enganoso. E o que Deus fala? Que ele direciona o coração do rei. Que cabe ao ser humano fazer planos. Nós fazemos planos, os nossos cônjuges fazem planos. Mas é o Senhor quem dirige os passos, porque o coração pertence a Deus. Então, por aí vocês verem, é Deus que levou vocês, cada um de nós, ao deserto. Como levou Jesus para ser tentado por Satanás. Hoje vocês estão passando aflições, vocês estão passando por problemas. Tem um versículo lá, se eu não me engano, é de 1 Pedro. 1 Pedro, se eu não me engano, eu vou avaliar aqui. Isso mesmo, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6 em diante, diz assim, ó. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Então, todos nós, Deus nos levou para nos sermos entristecidos mesmo, porque isso vai nos forjar. O deserto é uma escola, meus amados. E para fechar, nós temos aqui no livro de Provérbios, vamos lá, Provérbios, capítulo 3, versículo do 11 ao 12.
Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho, de quem deseja o bem. Então, vocês podem notar aí, se vocês estão sendo disciplinados, é porque Deus ama vocês. Do jeito que estava cada um de nós com os nossos cônjuges a caminho do inferno, meus amados. Agora você fala, mas o Wellington é muito duro. A gente vê o cônjuge da gente dizendo que não ama mais a gente e eles falam com certeza. Sim, eles falam com certeza. Porque eles são descrentes. Mas Deus levou vocês, cada um de nós, ao deserto. É uma escola. Jesus teve que passar pelo deserto para ser preparado para o seu ministério. E assim é cada um de nós. Ah, mas eu não desejo ser pastora ou nem pastor. Amados, o ministério é pregar a obra de Cristo. E começa pela família. Começa pela família. Se não me engano, que fala que aquele que não cuida da sua própria família, como cuidará da igreja de Deus? Então nós estamos sendo preparados, cada um de nós, para cuidar da nossa própria família. E esse ministério já começou com cada um de nós, meus amados. Entendendo que a nossa luta não é contra o cônjuge, não é contra os amantes, não é contra os conselhos que estão vindo de Satanás, por mais que tem pessoas que gostam da gente. Mas vão falar, não, você é jovem, que isso? Tem, às vezes, até pessoas de própria igreja. Vocês foram abandonados, vocês podem se casar com outro. Vocês sofreram um adultério, vocês podem se casar com outro. Mas vocês estão firmes em Cristo. Vocês estão estudando essa doutrina. E ninguém vai enganar vocês, meus amados. Esse entristecimento, ele é necessário. Tá bom? Fé, meus amados. Vamos perseverar. Não desistam da família de vocês. Tá bom? Fiquem os irmãos na paz do Senhor Jesus.